um céu azul, não, e um céu tá brilhante, bonito, 18 graus marcando. Eu estou falando de Criciúma, sul de Santa Catarina. Eu estou entre os dois estados, entre as duas capitais, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e Florianópolis, capital de Santa Catarina. Então, pessoal, hoje toca para a gente discutir um pouco mais do material que vocês têm sobre terapia familiar. Este material que chegou até as mãos de vocês, é isso. Mas eu acho que eu estou me antecipando, eu preciso, para quem não me conhece, eu tenho que rapidamente me apresentar. Então, meu nome é Luiz Clayton Medeiros, eu sou psicólogo com formação em terapia sistêmica. Fiz um curso durante um período na Interface, em São Paulo, e namorei um pouco as práticas dialógicas, colaborativas e dialógicas. Hoje, o meu trabalho se resume: metade do meu dia eu fico no consultório, a outra metade eu sou funcionário público e trabalho na alta complexidade da assistência social. Trabalho com crianças e adolescentes que são retirados da família por determinação judicial e ficam acolhidos em casas de famílias no serviço de acolhimento em família acolhedora. Então, a minha rotina se estabelece dessa forma, e pelo fato do serviço público eu estar na alta complexidade e lidar com iminentes acolhimentos, eu fico praticamente 24 horas com o telefone disponível para esse trabalho. É um trabalho que requer bastante entrega, né? Requer um perfil. Nem todas as pessoas muitas vezes conseguem administrar essa violência que se estabelece nas famílias, né? Enfim, eu estou há 12 anos nesse serviço já e gosto bastante do que é esse meu dia a dia, certo? Então, assim, ó, eu separei algumas propostas de leitura para dar um estofo maior nesses rápidos questionamentos que nós vamos fazer sobre essa parte desse capítulo do livro, certo? E quero propor... Andei descobrindo uma pesquisa muito interessante quando nós falarmos da violência nas crianças no Reino Unido, e também teve propostas essas semanas que foram votadas e aprovadas pelo governo federal sobre deixa eu ver aqui, sancionada a lei, né, que institui crime de violência psicológica contra a mulher, o Disque Denúncia 180. Mas a gente vai pontuando no decorrer da nossa fala. Então vamos lá. O que nesse momento então está cabendo para a gente discutir, né? Terapia familiar Ô, Vanessa, tá tudo ok por enquanto? Tudo certo. Tá, ok, obrigadão. Então, nós vamos abrir, vamos falar de algo que é extremamente delicado, que são as relações, e principalmente essas relações entre homens e mulheres, né? Quem são essas pessoas que chegam para nós no consultório, na nossa prática clínica, nesse nosso dia a dia, né? Então, terapia familiar com apresentação de problemas específicos. Eu fiquei lendo esse artigo e fiquei vendo assim que tudo era importante, cada parágrafo era importante, e acabou ficando um patchwork de tantas marcações, né? Por ser um texto curto, os autores acabam sendo extremamente... eles conseguem ter um olhar bastante amplificado e reduzir tudo para esse curto espaço para discutir isso aqui. Então, assim, todos os parágrafos praticamente são importantes, né? Enfim. Aqui ele abre dizendo que antigamente era costume os terapeutas familiares suporem que sua abordagem podia ser aplicada a praticamente todos os problemas. Hoje, esta noção de que um tamanho serve para todos já não é válida, e é cada vez mais comum o emprego de técnicas específicas para determinadas populações e problemas. Eu acho que é importante também nós observarmos que esse é um texto com um olhar sobre uma cultura diferente da nossa, né? Que é uma cultura americana. Então, o olhar, a violência, ela vai perpassar todas as culturas em diferentes graus, cada uma com vieses
alguns vieses diferentes da nossa, né? Mas, enfim, assim, o olhar como um todo cabe muito bem para nós aqui também pensarmos sobre isso, né? E quando ele abre isso aí, eu encontro nesse livro, que é muito importante, ó, se você me ama, não me ame, do Manel Caim, e eu quero traçar para vocês, pensando nesse paciente que chega na nossa clínica, nesse casal que chega para discutir muitas vezes essa violência, seja ela explícita ou não, de que forma que nós podemos começar a lançar o nosso olhar sobre esse casal que chega. E o Manuel Caim, ele fala o seguinte: quando encontro um casal ou uma família, meu principal objetivo não é tanto poder compreender o que se passa na realidade, mas elaborar uma visão dos problemas que permitir às pessoas com as quais eu trabalho alargar o campo de suas possibilidades. E, graças às intersecções entre diferentes construções do real, que uma mudança pode surgir. Meu objetivo não é tanto fazer aparecer esta ou aquela verdade, mas favorecer a aparição de outras representações e vividos do real, mais flexíveis e mais abertos. Esse livro, para quem tem interesse em amplificar a formação em sistêmica, é um livro extremamente importante. Se você me ama, não me ama. Dificílimo de achar, ele é um livro que provavelmente você vai encontrar em sebos, enfim, mas encontrando, e quem gosta de uma leitura, é um livro importante a ser adquirido. Então, assim, quais são essas possibilidades? É muito importante, e principalmente, isso eu falo sempre com os alunos, assim, ó, o questionamento é esse: assim, vocês estão em processo terapêutico, precisa-se estar em processo terapêutico, precisa entender-se quem são esses casais que chegam, quem são essas pessoas, quem são esses indivíduos que chegam diante de nós e que muitas vezes vão criar uma ressonância muito grande com as nossas violências, né? Com um olhar sobre as nossas violências, ou que sofremos, ou em que em algum momento emitimos essa violência contra um outro, né? Não podemos nos eximir disso. Isso, eu sempre discuto isso com o paciente, que às vezes, eu só coloquei uma temperatura aqui, mas aqueceu demais. Eu sempre comento isso com o paciente, que muitas vezes o paciente chega e às vezes ele transfere para ti um sujeito extremamente perfeito. E a perfeição não existe, né? Então, assim, somos iguais, só estamos em lugares diferentes e naquele momento a minha proposta enquanto terapeuta é construir essa ponte, né, entre essas histórias que são trazidas pelo paciente para descobrir essas possibilidades, esse universo de possibilidades, né? Então, lembre que um terapeuta responsável reconhece os limites de sua perícia e encaminha para profissionais mais experientes. Isso eu acho bem bacana, assim. Porque, às vezes, a dor que o paciente traz para ti, a dor que ele relata para ti, essa dor pode criar uma ressonância muito grande. Volto na palavra ressonância, que é muito importante na sistêmica. Pode ressoar com a tua dor. E será que tu está preparado para lidar com essa dor, esse lamento que esse paciente traz? Então, assim, como é importante o reconhecimento do teu limite. Nós temos limites, todos nós temos. Algumas coisas, elas chegam de forma muito claras, outras elas vêm como um véu, enfim, tu precisa ir descortinando para descobrir quais são esses limites, né? Então, assim, se tu percebes que tu não tens condições de arcar para essa construção, para essa reconstrução, para essa ressignificação, talvez o passo mais importante é dar um passo atrás, reconhecer essa limitação e propor. E aí talvez tu precises abrir o teu leque de conhecimento de outros colegas que podem talvez vivenciar esse processo e favorecer com que esse casal possa dar um novo sentido e encontrar outras possibilidades para ele. Ou não, ou para um fim, ou para uma continuidade, né? Violência conjugal. Então, bora lá. Eu já vou me antecipando, né?
O paradigma prevalente é separar o casal e encaminhar o agressor a um programa de controle de raiva, enquanto a parceira é tratada em um grupo de mulheres vítimas de violência. Quem trabalha na política pública sabe que nos CREAs existem grupos para tratar a violência. Então, assim, é muito importante nós, enquanto profissionais, estando no serviço público ou não, sabermos qual é a rede que estamos pertencendo em termos de cuidado, falando nesse foco aqui específico com a violência, né? Então, assim, onde que isso está disponibilizado para os usuários, né? Porque às vezes tu encontra programas na política pública que tu não encontras na rede privada, né? Então, assim, se esse paciente em algum momento ele está aberto para entrar, por exemplo, assim, ó, um programa bem comum de tabagismo para deixar de fumar, né? Isso tem programas de excelente resultado nas unidades básicas de saúde. Então, assim, são trabalhos executados com um foco exclusivo para o vício do cigarro e grupos fantásticos que funcionam muito bem, né? Tem todo um aparato técnico de profissionais para lidar com esses usuários. Por exemplo, nós, dificilmente tu percebes isso na rede privada. Talvez eu não identifico isso junto a um plano de saúde, né? Eu não identifico isso numa chamada de clínicas privadas, chamando para algo do tipo assim, grupos para pessoas que têm desejo de parar de fumar. E muito menos agora tratando-se aqui no caso de violência. Vocês percebem que a linguagem que é usada, isso ouve-se muito e lê-se muito, isso tem, por exemplo, assim, é extremamente forte nos Estados Unidos, a origem desse texto, né? Então, essa fala está muito ligada com a cultura local deles, né? A terapia de casal tradicional é vista como perigosa porque juntar um homem violento e sua parceira abusada e convidá-las a tratar de questões contenciosas põe a mulher em risco e dá ao agressor um palanque para autojustificativas. O que eu percebi muito nesse texto, pessoal, é que assim, ó, a mulher é a grande vítima dessa escrita aqui. Mas só que eu acho que nós precisamos entender também que tem muitos homens que estão em condições semelhantes a essas mulheres que são agredidas. Eu percebo isso muito mais no meu serviço público, porque como eu trabalho com essas crianças e adolescentes que são retirados da família por determinação judicial, eu preciso que quando essas crianças e adolescentes cheguem até mim, eu preciso começar a construir esse caminho inverso em direção a essa família, para entender que violência foi essa, que negligência foi essa, que abuso foi esse que aconteceu, que o juiz determinou a saída destas crianças daquele núcleo familiar. E muitas vezes eu encontro homens em situação de violência tanto quanto as mulheres, né? Então, aonde que escondido por trás desse véu, a mulher muitas vezes massacra muitos homens, né? Massacra psicologicamente, massacra fisicamente, né? Eu encontro às vezes muitas mulheres extremamente agressivas na agressividade física em direção ao companheiro, né? O argumento em favor da violência resulta de mútua provocação. Exatamente isso. Então, assim, não é só um que emite a comunicação. A comunicação, ela é emitida, é decodificada e tu recebe ela de volta, né? O paradigma da comunicação humana do Václav, que eu acho que fala isso dessa linguagem digital, dessa linguagem analógica, né? O que está claro na tua comunicação e o que muitas vezes não está claro, está embutido. E a violência vem com essa forma, né? Do que não é dito. A história que fala aqui nesse livro, Se Você Me Ama, Não Me Ama, dos duplos vínculos, né? As relações muitas vezes estão estabelecidas nos duplos vínculos, né? Então, quer dizer assim, tu diz uma coisa, mas as tuas ações dizem outra. Às vezes a tua ação diz uma coisa e a tua fala diz outra. Então, onde que fica essa fala esquizofrênica? Esquizofrênica eu vou usar entre aspas, né? Mas essa fala truncada, essa fala que não está clara, e ela vai desaguando aonde?
nesses não entendimentos, nessas coisas que não são ditas, enfim, e que acabam resultando, muitas vezes, em situações extremamente delicadas, né? Deixa eu ver aqui, só um segundo, por gentileza. Nos casos de violência doméstica, a terapia de casal pode ser desaconselhável, a menos que a violência do homem seja rara, não fisicamente injuriosa e não psicologicamente intimidadora e não produza medo na parceira. Eu vou relatar um caso extremamente recente que eu estou lidando. As agressões, elas acontecem para essa mulher pessoalmente e principalmente por meio de longos textos enviados pelo telefone, que esses textos acabam vindo parar e sendo lidos no processo terapêutico devido à grande violência, e a pessoa que faz isso, ela é extremamente eloquente, ela escreve muito bem. Só que a forma com que ela escreve fica nítido uma violência latente por trás disso, né? Então, assim, precisou-se muitos entendimentos, muitas sessões, para poder essa pessoa perceber e entender o porquê que ela ainda estava conectada a esse sujeito, né? Qual era o medo dela de romper com esse ciclo que a cada vez mais ele aumentava e ele se mostrava de forma praticamente, ele quase que materializa no texto dele a violência física. Provavelmente a violência física, segundo ela, não havia acontecido ainda. Mas, assim, nesse período, havia todo um cortejamento dele para que ela começasse a residir com ele. E percebe-se que, nas nossas conversas, se havendo esse aceite de ir residir junto para construir uma nova relação, a violência física era questão de horas. Perdão, porque ela estava extremamente clara no texto, quer dizer, clara em partes. Era um texto muito bem construído, muito bem escrito, e sempre jogando para o outro, que tu não faz nada para estar na relação. Eu sou o grande artífice dessa relação. E tu, aonde que estás? O que tu faz para isso? E aí, então, assim, linkada a todo um sistema de longos anos, de outras relações, tu começas a construir eco, talvez nessas outras violências que aconteceram, não de forma tão clara, tão explícita como essa, e acaba, talvez, te imobilizando para esse momento presente, para tu tomares as decisões, né? Enfim, então, quais são os gatilhos emocionais? Fala aqui na página 92 desse texto, né? Quando o casal é tratado juntos, os homens violentos podem aprender a reconhecer os gatilhos emocionais que os acionam e assumir a responsabilidade por controlar suas ações. Suas parceiras podem aprender a reconhecer os mesmos sinais de perigo e assumir a responsabilidade por garantir sua própria segurança. Uma das coisas que eu sempre discuto com os pacientes na primeira sessão são os acordos, né? Que não pode haver violência física. Não pode haver uma violência física dentro do setting terapêutico. O setting terapêutico é um espaço que, para que isso não se materialize, para que nós possamos entender qual é essa violência que se caracteriza, né? Então, assim, às vezes a violência física não acontece, mas a violência, a amplificação da violência verbal, ela é muito grande. É tão violenta quanto uma violência física, né? Então, assim, como perceber isso? O que aciona isso? Quais são as palavras que vêm e acionam esses gatilhos emocionais, né? E numa das pesquisas que eu andei fazendo, eu encontrei que 21,7% da violência ela acontece na infância, né? E 20% o abusador faz parte desse eixo familiar, né? Então, assim, como que essas violências, muitas vezes a gente passa, eu vejo assim, pelo fato de eu lidar com uma camada de extrema vulnerabilidade na política social, eu vejo as famílias tratando as crianças a tapas,
né? Há muitas palavras de desqualificações, muitas palavras de desqualificações. É inacreditável como o vocabulário das pessoas ele consegue ter características tão negativas, né? Talvez assim pela própria vulnerabilidade que estão inseridos, pelo próprio contexto como gerenciam tudo isso, né? Então assim são palavras extremamente negativas e elas são verbalizadas e às vezes elas são efeitos sonoros para agressões físicas. Às vezes tu percebe assim tapa no ouvido, tapa na cabeça, cascudo, né? E por trás disso vêm as palavras reforçando essa agressão. Então, assim, como que tu te constrói? Como é que as meninas se constroem? Como é que os meninos se constroem nessa história, né? Com todas essas palavras, né? Aonde que isso vai desaguar? Vai desaguar nas relações futuras, né? Nas próximas famílias que serão construídas, nos próximos filhos que serão gerados, que serão paridos. Essa violência ela vai se materializar. Como que a gente estanca isso, né? Provavelmente, pensando em política social, em políticas públicas muito bem elaboradas, muito bem cuidadas. E talvez assim o papel nosso, os meus alunos às vezes na sétima, na oitava fase, eles sempre questionam assim: "Ô professor, e assim, ó, como é que está o mercado da psicologia?" O mercado da psicologia nunca teve tão bom. O mercado da psicologia é algo que pode resultar em excelentes construções. Então, assim, estamos aqui, cabe a nós, estamos tirando, nesse momento, essa uma hora para podermos amplificar um pouco mais o nosso conhecimento, né? Para podermos plantar mais sementes que possam germinar futuramente. Então, assim, se nós temos esse olhar, se nós trabalhamos esse nosso olhar, volto a falar, talvez, nessa importância do processo terapêutico para o psicólogo, né? Precisamos entender quais são essas nossas violências que são intrínsecas e se não materializamos a violência no outro, muitas vezes materializamos em nós mesmos, né? Então, em vez de jogarmos o dardo para a rua, nós fizemos esse movimento interno, né? Jogamos esse dardo em direção a nós. Então, como é importante isso e como é importante o nosso papel dentro dessa política para construir esse novo olhar, né? Já que poucos terapeutas sistêmicos defendem o tratamento conjunto de casal quando a violência vai além de um empurrão. Então, assim, alguns terapeutas preferem não trabalhar com o casal, trabalho individualmente. Eu gosto de trabalhar com o casal e individualmente, né? Então, outro caso recente que eu peguei foi questão de alcoolismo, que gera uma violência absurda nesse casal, e não é uma violência física, mas é uma violência, assim, ó, de desqualificação, de desconsideração, tanto um como o outro. E acabam, na verdade, atrelando a relação a um ponto que eles não conseguem, nesse momento, ver uma saída, a não ser a única saída de amplificar mais essa violência, né? Então, daqui a pouco essa violência provavelmente vai partir para uma parte física, até que, por meio da violência física, possa acabar uma ruptura dessa, possa gerar uma ruptura dessa relação. Quer dizer, eu não sei. Então, qual é o universo dessas possibilidades que vai ser construído no processo terapêutico? Eu não sei. E, muitas vezes, com medo do resultado, acabam abandonando o processo terapêutico, né? Essa paciente que eu estava relatando, dos longos e bem escritos textos pelo telefone que chegavam para ela dessa relação, ela não desistiu do processo terapêutico pelo nível intelectual dela, pelo conhecimento, pela esfera onde ela se encontra intelectualmente. E ela percebia que ela precisava, sim, era entender tudo isso. Ela não ficou assustada com o que ela estava encontrando a cada sessão que se descortinava, né? Então, assim, como é construído, como é lapidado um processo terapêutico, como é importante nós termos esse cuidado, porque se a gente apertar demais, o cristal quebra, né? Se nós deixarmos frouxo demais a cinta dessa lapidação, talvez a gente perca o ponto. E como encontrar esse ponto, né? Como não apertar demais, como não afrouxar demais,
para poder que esse caminho, o resultado final disso, seja algo extremamente bacana de se olhar depois o resultado, né? As feministas do seu apoio à terapia de casal sempre estiver presente alguma forma de violência doméstica, né? Na ausência de evidências empíricas que demonstrem que o tratamento que os grupos de homens e mulheres é mais seguro, mais efetivo que a terapia de casal. Os terapeutas continuam divididos em dois campos, no que se refere ao tratamento da violência. É possível combinar elementos da abordagem, contra a violência casais violentos, não pode haver concessões na questão de segurança. Aquilo que eu falei, então, assim, ó, deixar muito claro quais são os limites dessa situação. Não é permitido essa violência, né? Na consulta inicial com casais em que existe suspeito de violência, convém conversar com os parceiros em conjunto, depois em separado. Atender o casal permite vê-lo em ação e conversar em particular com a mulher permite que perguntemos se ela deixou de fora informações sobre o nível de violência, das formas de intimidação a que foi submetida. Esses encontros separados ajudam a desenvolver uma aliança terapêutica com ambos os parceiros. De novo, então, falando nisso, ó, aqui o olhar é da mulher. E os homens que são violentados por esta mulher, né? Os homens violentos e as mulheres espancadas desencadeiam fortes reações em quem tenta ajudá-los. Quando essa relação, essa violência é desencadeada, exatamente assim, ó, quando tu está levando eles a romper o vínculo, a romper esse vínculo, esse círculo de violência que eles estão vivendo. Muitas vezes eles não estão preparados para isso, porque há todo um ganho por trás dessa violência, né? Um ganho. Quais são os papéis, por exemplo? Aí nós precisamos pensar em papéis. Quais são os papéis que esse homem e essa mulher desempenham nessa relação? Quem é o provedor dessa relação? Quem é que coordena essa família na ausência de dos dois? Quem é que cuida desses filhos, né? Quem é que cuida dessa casa? Como que é gerenciado esse processo todo, né? Então, assim, como que eu vou romper com isso? Talvez eu não vá dar conta de romper com isso, né? Então, assim, se eu romper, por exemplo, pensando na figura feminina agora, já que o foco aqui era a figura feminina, né? Se essa mulher não trabalha, apenas ele trabalha, então, assim, quem é que traz esse gerenciamento financeiro para casa? É ele, né? Então, assim, e essa violência é estabelecida em que muitas vezes, talvez, está estabelecida pelo que o outro lado não trabalha, mas o outro lado não trabalha em função de quê? Da grande prole que criaram. Então, tudo isso. Então, aonde que entra o nosso trabalho enquanto terapeuta de uma política, né? Seja ela política pública ou não, mas dessa política que é construída, das relações políticas que estão estabelecidas e precisam ser construídas, né? Onde que está o nosso papel nessa história? Por exemplo, quando chega um adolescente, quando chega um jovem casal que ainda não estabeleceu uma relação matrimonial, qual é o olhar dele sobre isso tudo, né? Agora mesmo tive famílias que chegaram com adolescentes de 15 anos, aonde o genitor acaba agredindo o filho fisicamente, né? por questões que não foram adequadas no olhar desse genitor. Então, assim, quer dizer, e esse genitor, pensando em termos de papel, o papel dele é o papel do provedor. Aonde que ele agredindo o filho, talvez ele desvie o olhar da agressão dessa mulher, dessa sua mulher, né? Porque talvez ela, no olhar dele, não dê a construção adequada para o comportamento desse menino, né? Então, assim, talvez eu prefira agredir ele do que agredir ela e mantenho essa família, de uma forma ou de outra, uma família de um porta-retrato, né? Porque a família do porta-retrato é uma. A família... Eu postei nesse grupo aqui, eu não sei se vocês perceberam, um filme canadense, A Família Perfeita, falando em porta-retrato. O filme é magnífico, que ele retrata exatamente isso, né? Essa família que é retratada no Instagram, no Facebook, né? Nas fotos de perfis. Então, quem é essa família que precisa usar filtro para mostrar quem somos? Que somos a família perfeita. Fechou, desligou a câmera, quem é essa família realmente, né? Então, como é importante isso, e o que nessa violência está desencadeado tudo isso, né? Amor e ódio, acusações e vergonha, vontade de escapar e a obsessão um pelo outro.
fechando o que eu estou falando, né? Para formar uma aliança terapêutica, ambos os parceiros, é importante transmitir respeito por eles como pessoas, mesmo que não consiga perdoar todas as suas ações, né? Independente disso, independente de tudo que possa permear essa relação, são pessoas, né? São pessoas que amam, que odeiam, são pessoas que são cuidadosas, que são generosas, que são violentas, né? A violência, ela é uma faceta dessa pessoa. Quais são as outras facetas dessa pessoa e que talvez esse casal não perceba? Esse casal não está conseguindo. Vocês conhecem calidoscópio? Calidoscópio? Acho que é. Que a gente olha e vai girando. É um tubo cheio de espelhos dentro, com alguns pequenos fragmentos de objeto. Cada vez que vai girando, aquilo vai dando uma perspectiva diante dos espelhos extremamente fantástico e nunca é igual. Então, que calidoscópio é esse dessas relações, desses seres humanos que nós somos esses seres humanos, né? Para avaliar o nível e a frequência da violência, é necessário fazer perguntas diretas. Com que frequência os conflitos entre vocês acabam no mesmo tipo de violência? Isso, pessoal, assim, ó, eu penso dessa maneira, né? Fala direta, linguagem clara, perguntas claras. Não adianta nós queremos lidar com essa violência se nós começarmos a fazer firulas e dar voltas e contemporizar e tratar para cá. Ok. Tu não pode ser violento na tua fala direta, mas tu precisa ser claro, precisa ser direto. E se tratando de algo que é violento, não necessariamente tu tenha que encarar, eu acho, uma máscara circunspecta, fechada, porque isso só vai estar retratando exatamente o quê? A violência que tem essa máscara para eles, né? Então, não é mostrando de forma que o teu rosto expresse algo extremamente fechado, que talvez tu vais conseguir construir junto com eles um universo de possibilidades, né? Então, aonde que nós precisamos ter essa maleabilidade? Capacidade de manobra é outras. Capacidade de manobra são 3 palavras que na sistêmica é extremamente importante, né? Eu sempre falo disso, assim, ó, dessa malemolência que nós brasileiros temos. Nós temos uma flexibilidade, nós temos uma capacidade de manobra incrível, incrível. Olha o que acontece nesses 2 últimos anos da nossa vida que está acontecendo. E olha onde é que nós estamos. Nós estamos conseguindo passar por tudo isso. Concordo que tem muitas pessoas que estão assim, que simplesmente assim, se jogar na piscina vazia de cabeça. Não estão dando conta. Porque o que está chegando hoje no consultório, assim, é a materialização de uma violência que foi amordaçada nesse período todo dessa história da pandemia, né? Mas, enfim, então, assim, como é que nós podemos olhar tudo isso? Então, como é que a gente conseguiu passar por tudo isso? A maioria das pessoas estão conseguindo passar de forma brilhante. Então, assim, isso é capacidade de manobra, é lidar com tudo isso, é lidar com essa máscara que está imposta, que uma hora diz que tira, outra hora descoloca, outra hora volta a colocar, outra hora volta a tirar. Entende? Vacina pode, vacina não pode, vacina dá plombo, vacina não tem eficácia. Então, quantas coisas? Então, assim, para que lado nós precisamos olhar isso aí? Então, assim, talvez tenhamos que dialogar com todos os lados para poder construir o nosso olhar, para podermos entender qual é o caminho que possamos caminhar e seguir nessa história, né? Se a mulher também foi violenta, o terapeuta pode deixar claro que qualquer forma de violência é inaceitável, né? Convém salientar que, a menos que a mulher use uma arma, sua agressão não é tão perigosa, pois ela é fisicamente menos forte. Às vezes eu percebo fisicamente menos forte, outras nem tanto. Às vezes eu vejo mulheres com muito mais poder físico do que o seu companheiro, né? Aí também precisamos pensar também na violência dessas relações, das relações homoafetivas, e não vamos descartar. Esse texto está nos falando isso, mas precisamos trafegar para outro universo também. É extremamente importante isso. Outra coisa que eu queria sugerir para vocês, que a minha pesquisa também frutou, eu fui até o site do Ministério da Cidadania e tem muitos materiais sobre
essas violências, né? Sobre a prática da violência. Então, assim, vale a pena vocês darem uma chegada lá. São materiais que são confiáveis, vale a pena nós disponibilizarmos um tempo de discutir sobre isso, de descobrir sobre isso, né? Sobre essa violência aí que está estabelecida e muitas vezes ela está segregada ao nível familiar, nem a família extensa ao redor muitas vezes percebe essa violência, porque ela é extremamente mascarada, né? Deixa eu ver aqui, o nosso tempo já está correndo, tem um monte de coisa para falar ainda, né? Como a maioria dos casais, convém encorajar o diálogo enquanto uma maneira de explorar com os parceiros se comunicam. Então, isso. Encorajar o diálogo sempre, encorajar volto de novo na palavra do Eucaim, possibilidade, né? Esse universo de possibilidade. Então, assim, é dar voz, é dar espaço, coisa que muitas vezes não tem, né? Os casais violentos tendem a ser emocionalmente reativos. E quando este for o caso, então, quando for este o caso, melhor fazer com que se revezarem falando com o terapeuta. Então, aquela situação de que um fala numa sessão, vem o outro, depois 2 ou 3, vem o casal de novo. O que eles conseguem, falando para o terapeuta, falando para si, na verdade, né? O que eles conseguem encontrar, que outro lugar eles conseguem encontrar, né? Eco para poder administrar essa violência que em algum momento estabeleceu diante deles. Quando ambos começam a assumir a própria responsabilidade por suas ações, ele por escolher controlar seus impulsos violentos e ela escolher controlar seus impulsos violentos e ela por tomar medidas para garantir sua segurança, né? Passa a ser possível explorar as questões de relacionamento que levam à graduação de reatividade emocional. Quando o casal está pronto para explorar questões de relacionamento, é possível encorajar o diálogo, de modo que o terapeuta e o casal possam compreender o que acontece quando ambos tentam conversar um com o outro, né? Demora. Às vezes o processo é demorado. Às vezes requer paciência, né? Por isso, de novo, como tu está trabalhando a tua violência interna, como tu estás trabalhando contemplar a violência do outro, estar diante da violência do outro, né? O que isso ressoa em ti? Aí talvez tu vai estar preparado para entender isso. Tu vai te aliançar? Tu vai te aliançar com ele? Vai te aliançar com ela? Em que momento que isso precisa ter um entendimento? Porque se tu te aliançar com ela, tu vai acusá-lo. Tu te aliança com ele, tu vai violentá-lo, né? Com qualquer um dos dois tu te aliançar, a violência vai partir para o outro lado. Ah, não vai? Provavelmente vai. Provavelmente vai, porque tu vai tomar partido, né? Tu vai tomar partido de um dos lados. E tomando partido de um dos lados, já que estão ali, porque tem um lado que a princípio está mais fragilizado, a tendência tua é talvez culpabilizar o outro lado, né? Dar um tempo, sair um pouco, é uma estratégia empregada quase universalmente nos programas de violência conjugal. Além disso, um homem que recorre à violência com sua parceira geralmente é um homem fraco, fraco no sentido de não saber como articular seus sentimentos de uma maneira que a parceira possa escutar. Olha que interessante isso que fala, né? Um homem que recorre à violência com a sua parceira geralmente é um homem fraco, no sentido de não saber como articular os seus sentimentos. Muitas vezes não sabe expressar. Não sabe expressar por que essa violência se estabelece. Qual é o sentimento que é o pano de fundo nessa violência, né? Enfim, vamos lá. Abuso sexual de crianças, né? Para isso, eu vou querer abrir falando daquela pesquisa do Reino Unido que eu encontrei, né? Que fala de violência, não fala dessa violência, desse abuso sexual especificamente, né? Mas fala desse cerceamento que todos nós fomos investidos nesse período da pandemia, né? 5 vezes mais crianças morreram por suicídio no confinamento do Covid-19, revela estudo do Reino Unido. E olha só, para vocês terem ideia, quais são os dados disso. O estudo revelou que apenas 25 crianças menores de 18 anos morreram de Covid desde o início da pandemia até o final de fevereiro de 2021. Praticamente um ano e alguma coisa.
no Reino Unido. Cerca de 61 crianças no total morreram após teste positivo, mas em 36 casos foi descoberto que o vírus não contribuiu para a sua morte. Aí que vem o mais estarrecedor disso, dessa pesquisa. Ó. No entanto, durante o mesmo período ocorreram 124 suicídios de crianças e adolescentes, entre 268 mortes por traumas. Descobriram que os autores de estudos, observando que o vírus raramente é fatal para crianças. Então, o que é essa violência que está incubada, que está escondida, que não está, que ela está mascarada, fizeram com que essas crianças se suicidassem. 124 suicídios em um ano no Reino Unido, vítimas desse confinamento. Então, o que tem por trás disso? Com abuso também. O que tem por trás disso, desse abuso sexual, desse suicídio? Algo que a gente percebe, assim, é como nós, muitas vezes, nas relações sociais, mascaramos todas essas dores, todas essas violências, todos esses abusos. Agora não tem como mascarar. Agora nós estamos completamente fechados. Nós estamos confinados a pequenos núcleos agora. Aqueles grandes núcleos, aqueles almoços no final de semana na casa dos avós, nas casas dos tios, as festas de aniversários, que era algo tão comum nesse último ano e meio, elas sumiram. As festas de aniversário hoje acontecem com 15 pessoas, às vezes só com as pessoas da casa. Então, assim, antes, tudo isso era mascarado. Agora não tem como mascarar. A violência se mostra, né? A violência se estabelece. E esses 124 suicídios, quais eram os abusos que tinham por trás disso tudo, né? Quando tratamos famílias em que uma criança foi sexualmente abusada, os principais objetivos são, primeiro, assegurar que o abuso não aconteça novamente, segundo, reduzir os efeitos duradouros do trauma. Então, quando eu penso no meu trabalho no serviço público, essas crianças, quando constatado esse abuso, elas são retiradas da família. Então, ou elas são retiradas da família onde aconteceu o abuso. Elas são encaminhadas para eixos dessa família extensa, os avós, os primos, os tios, os primos, padrinhos, muitas vezes, né? Na nossa cultura, o padrinho é a segunda família, enfim, aonde que isso pode favorecer. Não havendo nesses eixos familiares, aí então vem para um acolhimento ou institucional ou um acolhimento familiar, que é o caso onde eu trabalho. E como na violência conjugal, o tratamento do abuso sexual tende a cair em uma das duas categorias. Uma abordagem de proteção à criança, que pode abalar a integridade da família, ou uma abordagem familiar sistêmica, que pode falhar em proteger as vítimas. Recomendamos apoiar a família e, ao mesmo tempo, proteger a criança. Pensando nesse corte desse vínculo, dessa criança ou dessas crianças, desse grupo de irmãos que são retirados da família, nós não podemos retirar simplesmente essas crianças e esquecer que existe um outro lado, que existe todo um outro contexto aonde elas estavam inseridas. Então, assim, como precisamos traçar uma teia de trabalho muito grande para que possamos auxiliar todas essas partes, né? Todos esses atores que são envolvidos nessa violência. A maior prioridade é restringir o acesso não supervisionado do agressor à criança. Quando uma criança é vítima de abuso sexual, agentes do controle social talvez tenham de intervir para protegê-la. Assumir o que poderia ser considerado uma responsabilidade parental, com o correr do tempo, são os pais e a família que terão que assumir a responsabilidade pela criança, né? Então, é muito importante isso, esse trabalho que precisa ser gerenciado entre a parte, entre os atores todos envolvidos, para que a gente possa ressignificar tudo isso que aconteceu, né? Quais são os motivos disso? E aí, quando tu começas a trabalhar essa violência, esse abuso, especificamente nessa parte do capítulo que fala do abuso sexual, tu vais ver que aquele 21,7% lá, os ecos dessa violência
sexual, ela está nessa família, né? Em algum momento, ou o pai ou a mãe foram abusados sexualmente, né? Às vezes, o abuso sexual ele não aconteceu culminando em atos envolvendo o sexo, praticamente, mas assim em atos libidinosos, né, que aconteceram, quer seja por parte da mãe com o filho, quer seja da parte do pai com o filho, certo? Então, assim, não, quando chega a história de abuso, não podemos sempre pensar que o pai abusou do filho. Não, as mães abusam dos filhos, sim, também. É importante vocês perceberem isso. Então, assim, como que tu lidas com o abuso? Como que tu lidas enquanto homem, enquanto mulher, sendo um sujeito abusado? Que isso tu precisa estar consciente para te poder olhares e estar preparado para dialogar essa dinâmica com essas crianças que vão chegar ou no consultório ou dentro de um espaço de serviço público, né? Nos casos em que o pai ou o padrasto é mandado para a prisão por crimes sexuais contra os filhos, parte da tarefa do terapeuta é ajudar a família a criar e se adaptar a uma fronteira que exclui a pessoa culpada, né? Então, assim, eu acho que uma fala dessa sempre vai remeter a essa outra, né? Aonde que essa ação foi construída? Então, quem são os outros? E muitas vezes as fronteiras das relações familiares são difusas. Então, assim, ó, há algo que se permeia de forma, às vezes, é obscena, que veio a palavra, não sei se a palavra é obscena, né? Mas aonde, né, nessas fronteiras difusas, há esse entrelaçamento dessa falta de limites das relações, né? Então, assim, muitas vezes, assim, tu percebes que a casa, por exemplo, das pessoas, a porta está sempre aberta. Ela pode estar fechada fisicamente, mas ela não tem chave. Ela está aberta. Então, o entra e sai, aquela história de as pessoas vão construindo essa falta de limites que, em algum momento, essa falta de fronteiras, né? Talvez a palavra adequada é fronteiras aqui nesse contexto. Elas vão deixando de construir essas fronteiras mais delimitadas, porque talvez o processo de carência, de falta, faz com que elas busquem encontrar algo para preencher. E muitas vezes, alguém que abre a porta da minha casa e entra, poderá estar preenchendo esse meu vazio, né? Eu acho interessante nós pensarmos que, assim, por exemplo, já são 10 para as 3 da tarde. Às 2h02 da hora que nós estávamos conversando, o que será que passava na nossa cabeça? Não sei. Eu não sei, não tenho a mínima ideia, né? Porque quem está escutando é uma coisa, quem está falando é outra, talvez a fala preencha um pouco esse pensamento, mas muitas vezes na nossa fala o pensamento também ele está, a percepção também está ocorrendo, né? Então como que isso se estabelece? E aonde que nós vamos jogando esses dados e vamos fazendo link, linkando com as nossas percepções, né? Percebam assim que a fala desta uma hora de hoje assim, é violência, é abuso, é transgressão, é ultrapassar fronteiras, né? É desqualificar o outro. O que isso tudo já ecoou em todos nós que estamos nessa sala agora ouvindo, né? O que isso ecoou? Muitas coisas, né? Então, um dos segredos para resolver o trauma do abuso é dar à criança um fórum seguro para explorar e expressar seus sentimentos complexos e, com frequência, ambivalentes em relação ao que aconteceu. Além de se sentir violada e zangada, ela pode se sentir culpada por ter criado problemas para os adultos. Muitas vezes, a criança culpa secretamente o progenitor não ofensor, geralmente a mãe, por não ter impedido o abuso, né? E aí, finalmente, a criança pode temer que a dependência da mãe em relação ao abusador possa resultar no retorno dele, deixando novamente vulnerável ao abuso. Aquela história do duplo vínculo que eu falei. Aonde que, num comprometimento com a criança, a mãe usa de uma linguagem e na comunicação com o esposo, com o genitor dessa criança,
ela usa outra linguagem. Talvez ela usa a linguagem de uma falsa, não é falsa. Talvez ela até busque ser verdadeira com essa proteção que ela dá à criança. Só que, diante daquele homem que está junto com ela, diante daquele papel que ele representa, ela é extremamente incoerente nessa defesa. E aí, quando a criança percebe isso, qual o sentimento dessa criança? Que cilada que ela se encontra, né? Talvez essa possa ser uma leitura dela. Que cilada é essa? Onde é que eu estou? Quem vai me proteger nessa história, né? Ao encontrar pela primeira vez a mãe e a filha abusada, é reassegurador dizer que, embora seja provável que queiram falar sobre abuso em algum momento, elas é que decidirão por onde começar. Isso para qualquer processo, né? Não adianta nós chegarmos e dizer assim, não, hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre tal coisa. Tem uma história aqui que eu ouvi na época da formação, eu acho, que eu acho que era um colega meu, que chegou e lança já a pergunta direta para o paciente, e parece que, eu não me lembro se o paciente estava em processo de noivado, enfim, e aí o terapeuta entra já de sola e pergunta sobre isso. E aí o paciente acaba falando a sessão toda sobre essa, no final assim, eu falei 50 minutos sobre isso, mas não era isso que eu queria falar, né? Então, assim, por onde começar? Talvez não. Precisamos fazer esse preâmbulo inicial de um processo terapêutico e assim, da sessão, e assim, por onde que ele vai começar? Ele veio preparado para quê? Para começar. Que nem eu brincando com a Vanessa agora há pouco antes de começar esse grupo, né? Eu me preparei para a semana passada, era 5 para as 2 e eu mandando lá para a Vanessa. Vanessa, eu não recebi o link ainda, Vanessa. Eu queria testar, queria ver alguma coisa. Quer dizer, eu estava uma semana adiantado para essa fala. Assim. Tinha me programado de outra forma? Tinha. Né? Então, assim, o que é eu me programar de uma forma e chego e sofro a interferência de um terapeuta, talvez na curiosidade de entender essa violência, eu ultrapasso uma fronteira que eu deveria ter respeitado e deixado que o outro lado abrisse essa fronteira para falar, né? Enfim, mas eu preciso ir terminando aqui, a gente vai falar sobre o gerenciamento de saúde também, que eu acho que isso aqui é um tema muito mais para a cultura americana do que nossa cultura, né? Os profissionais acostumados a tomar decisões com base em seu próprio julgamento clínico são agora informados pela indústria de gerenciamento da saúde, quais pacientes pode atender, quais tratamentos são preferidos, quanto pode cobrar e quantas sessões pode oferecer. Sim e não. Profissionais da psicologia que fazem parte de planos de saúde, por exemplo, que atendam planos de saúde. Os planos de saúde, a gente sabe hoje que assim, uma guia, ela te dá 10 sessões. Para te fazer um processo terapêutico em 10 sessões, nem com magia a gente consegue. Né? E alguns planos, para dar as próximas 10 sessões, são extremamente reticentes. Né? Muitas vezes eles vão querer saber dessa necessidade, qual é o CID, enfim, que tá premiando isso, porque isso vai sair da conta do plano de saúde. E pensando num processo que é onde o gerir financeiro é extremamente importante para um plano de saúde, né? O que isso deixa o paciente à deriva muitas vezes, né? Então, na própria política pública também, as sessões muitas vezes se restringe uma vez por mês ou a cada 15 dias. Para conseguir um processo semanal, tu deixa de atender pacientes, né? Os colegas, eu não faço atendimento clínico na política pública, né? Eu faço uma política psicossocial. E eu vejo os meus adolescentes que precisam de um processo terapêutico é a cada 15 dias e daqui a pouco se torna uma vez por mês. O que tu vais conseguir de resultado uma vez por mês com um paciente? É impossível isso. Porque assim, tu vai ter 50 minutos para estar diante daquele paciente e os outros 30 dias, onde que ele vai estar? Como que ele vai fazer? Como ele vai elaborar processos de entendimento sobre essa situação que ele se encontra e que levou ele diante de um profissional para falar sobre violência, sobre abuso especificamente, né?
Pessoal, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria só sugerir para vocês assim duas coisas. Mais uma coisa. Esse livro aqui, ó, é do Ingmar Bergman, Cenas de um Casamento. É um filme, é de 73. É primoroso isso aqui, o relacionamento do casal, assim, ó, cara a cara. Tem uma fala do Charles Chaplin aqui atrás, que diz assim, ó, Bergman fez o retrato de um casamento moderno, tão detalhado, tão horrível e, em última análise, tão profundamente comovedor, como qualquer novelista gostaria de fazê-lo. Bergman não é simplesmente um dos poucos mestres da cinematografia. É também um dos mais eloquentes e apaixonados observadores que eu conheço, dos frágeis prazeres e das consideráveis dores de estar vivendo neste século. Em sua cena de casamento, uma pessoa fica com a impressão enervante e desalentadora de que alguém esteve espiando a nossa alma. É magnífico. Vocês podendo, assistam, comprem um livro e leiam, porque é fantástico. E quero sugerir, como final agora, Yara Camarata Anton, O Casal Diante do Espelho e a Reconstrução do Vínculo de Amor. É muito bacana para a gente poder entender um pouco mais quem é esse casal que chega diante de nós. E Vínculos de Saúde Mental, também da mesma autora, Yara Camarata Anton. Vale a pena. Pessoal, teríamos mais coisas para se pensar, mais sementes para se jogar nessa história, mas assim, ó, é só caminhando que a gente vai conseguir fazer o entendimento disso. É isso, nos despedimos. Me coloco à disposição de vocês. Caso vocês queiram lançar alguma pergunta, tá ali o grupo de estudos, eu posso ir conversando com vocês por ali, certo? Desejo a vocês um excelente fim de sábado, um domingo fantástico, maravilhoso, com esse sol, com esse frio que chegou assim, chocolate quente, um bom vinho, enfim, um chimarrão. Abraços, beijos, até breve então. Um grande abraço para vocês, obrigado por tudo. Obrigado também, obrigado, Nani, Caio, grande abraço para vocês. A gente se vê em breve então. Até mais. Obrigado, Pedro, Letícia, abraço, muito bom, até a próxima aula.